Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre oferta monetária e política monetária. Para essa aula, eu vou utilizar dois livros: A Macroeconomia, da Maria de Fátima, e Noções de Economia, do Carlos Paiva. Essa aula contém 4 tópicos: a oferta monetária, conceitos alternativos de meios de pagamento, política monetária e, por fim, o mecanismo de transmissão de política monetária. Vamos começar pela oferta monetária. A oferta monetária numa economia é a soma de valores dos ativos considerados moeda. O Banco Central e os bancos comerciais são responsáveis pela oferta monetária. Conforme se considere alguns ativos como moeda ou não, há vários possíveis totais de oferta monetária. A oferta da moeda é sinônimo de meios de pagamento, que é definido como estoque de moeda disponível para uso da coletividade, setor privado, não bancário, a qualquer momento. Objetiva-se, com esse conceito, medir a liquidez, ou seja, caros alunos, a necessidade do setor produtivo privado para satisfazer as suas transações com bens e serviços. O saldo de meios de pagamentos, que aqui eu chamo de M, é composto pelo saldo da moeda em poder público, aqui chamado de PP, mais o saldo dos depósitos à vista, aqui chamado de DV. Aí temos M é igual a PP mais DV. O saldo de moeda em poder público, PP, ou moeda manual, é obtido retirando-se do total de moedas emitidos o montante que fica no caixa das autoridades monetárias e no caixa dos bancos comerciais. Os depósitos à vista ou em conta corrente também são chamados de moeda escritural ou moeda bancária, já que são movimentados por simples contabilização bancária. O dinheiro com os bancos, nos caixas e com o governo não é considerado como meio de pagamento, porque esse conceito visa medir liquidez do setor produtivo. Agora vamos passar para os conceitos alternativos de meios de pagamento. Meios de pagamento. M1 é o papel moeda em poder do público mais depósitos bancários sujeitos a saques imediatos. Há outras definições de moeda e de oferta monetária, M1, M2, M3 e assim vai. Incluem as classificadas quasi-moedas, que vamos ver a seguir. M1, como eu falei anteriormente, é o papel moeda em poder do público mais o depósito à vista. M2 é igual a M1 mais depósitos especiais remunerados, mais depósitos de poupança, mais títulos emitidos por instituições depositárias. M3, por sua vez, é igual a M2 mais cotas de fundo de renda fixa, mais operações compromissadas registradas no Selic. M4 é igual a M3 mais títulos públicos de alta liquidez, e assim por diante. Quanto mais próximo de M1, mais líquido é o ativo. Só frisando, M1 contém o papel moeda em poder do público e os depósitos à vista nos bancos comerciais. M2 é um conceito mais amplo de meio de pagamento, já que inclui, além dos fundos de mercado monetário, como fundos de renda fixa e fundos de DI, os títulos do governo em poder do público. M3, por sua vez, agrega ao M2 os depósitos em caderneta de poupança. Vale lembrar aqui, caro aluno, que os depósitos em caderneta de poupança, embora possam ser sacados a qualquer momento para gerar rentabilidade, precisam ficar inalterados durante 30 dias pelo menos, o que dá uma característica em termos de liquidez diferente dos fundos de mercado monetário e dos títulos públicos. Os bancos comerciais podem criar moeda, a moeda escriturária. Assim, a criação de moeda tem não só um componente público, porque depende parcialmente da autoridade monetária, mas também um componente privado, pois depende dos bancos comerciais. De fato, a oferta da moeda está estritamente vinculada
ao marco institucional em que se insere a economia. A evolução histórica leva à evolução das instituições, e estas, a ampliação do conceito de moeda e a flexibilização do mecanismo de criação monetária. Ao falarmos em oferta de moeda, estamos nos referindo ao volume de papel-moeda em poder do público e aos depósitos à vista nos bancos comerciais. Para explicar o processo de criação de moeda pelos bancos comerciais, é importante conhecer as origens presumíveis da utilização do papel-moeda e do moderno sistema bancário. Quando a moeda consistia basicamente em metais preciosos, como ouro e prata, quem detinha riqueza na forma monetária, por motivos de segurança, depositava sua reserva monetária em instituições que se responsabilizavam por ela. Em troca, recebiam um comprovante de depósito. O estoque de moeda correspondia, então, ao ouro monetário que as pessoas guardavam consigo e ao que tinham depositado em instituições. Com o passar do tempo, por comodidade, os recibos de depósitos passaram a circular e a ser usados para efetuar pagamentos, assumindo a função de moeda. Os responsáveis pela guarda dos metais perceberam, então, que os estoques de moeda depositados não eram demandados simultaneamente. Nesse caso, parte desses depósitos poderia ser emprestado a terceiros, sem causar problemas ao depositante, propiciando ganhos extras a seus guardiões, sob a forma de juros. Com isso, inicia-se a criação de moeda por essas instituições. O estoque de moeda passa a incorporar, além do volume anterior, o valor dos novos depósitos que os empréstimos geraram. O mecanismo de criação de moeda pelos bancos comerciais assemelha-se a esse processo. Os agentes econômicos guardam uma dada quantia de papel-moeda emitido pelo Estado, mas, por motivo de segurança, depositam parte desse papel-moeda nos bancos. Estes, por sua vez, sabem que esses depósitos não serão sacados todos simultaneamente e, por isso, podem manter em caixa somente uma parcela do papel-moeda para fazer frente aos saques. O restante podem ser emprestados. Na realidade, esse empréstimo se dá sob a forma de um depósito na conta do tomador do empréstimo. Esse, por sua vez, gastará o dinheiro do seu empréstimo em seus negócios. E quem o receber como pagamento também irá colocá-lo em algum banco, reproduzindo mais uma vez o processo. Os bancos que receberem esse depósito, por sua vez, irão manter determinada parte na forma de encaixe ou, digamos, reserva, emprestando o restante. Deste modo, o volume de moeda, o meio de pagamentos, torna-se muito maior do que o papel-moeda emitido pelo Estado. Assim, a oferta monetária não é apenas do Estado, mas também dos bancos comerciais. Esse vídeo que vocês estão vendo na tela agora mostra a criação da moeda americana. Vocês podem, pelo link, ver o vídeo completo. Agora vamos falar sobre a política monetária. Política monetária pode ser definida como o controle da oferta da moeda e das taxas de juros, no sentido de que sejam atingidos os objetivos da política econômica global do governo. Em outras palavras, podemos definir a política monetária como sendo o controle do sistema bancário exercido por um governo na busca da estabilidade do valor da moeda, para evitar um balanço de pagamentos adverso, para combater a inflação e diminuir o desemprego. A política monetária pode ser aplicada através dos seguintes instrumentos básicos: estruturas das taxas de juros, controle dos movimentos do capital internacional, controle sobre os termos de compra e venda à prestação e controles gerais ou seletivos sobre o crédito concedido por bancos e outras instituições financeiras sobre as emissões de capitais. O propósito imediato da política monetária é o controle da oferta do dinheiro e do crédito.
Controlar a oferta monetária e colocá-la no nível considerado adequado é fazer política monetária. O órgão do governo responsável por essa política é o Banco Central. A política monetária, ela pode ser expansiva, expansionista ou restritiva. No caso da expansionista, é formada por medidas que tendem a acelerar a quantidade de moeda e baratear os empréstimos. Incidirá positivamente sobre a demanda agregada e sobre o PIB. A política monetária restritiva engloba um conjunto de medidas que tendem a reduzir o crescimento da quantidade de moeda e a encarecer os empréstimos. Tem como objetivo também reduzir a inflação. Temos como política monetária expansionista a emissão de moeda, compra de títulos públicos e dívida, diminuição da taxa de compulsório, diminuição da taxa de redesconto. Como política monetária contracionista, temos venda de títulos públicos e divisa, aumento da taxa de compulsório e aumento da taxa de redesconto, por exemplo. A política monetária age diretamente sobre o controle da quantidade de dinheiro em circulação, visando defender o poder de compra da moeda e pode ser restritiva ou expansionista. A política monetária restritiva engloba um conjunto de medidas que tendem a reduzir o crescimento da quantidade de moeda e a encarecer os empréstimos. Desta forma, podemos afirmar que em uma política monetária restritiva, a quantidade de dinheiro em circulação é diminuída ou mantida estável, com o objetivo de desaquecer a economia e evitar o aumento de preços. Já a política monetária expansionista é formada por medidas que tendem a acelerar a quantidade de moeda e a baratear os empréstimos, baixar as taxas de juros, incidindo positivamente sobre o PIB, ou seja, em uma política monetária expansionista, a quantidade de dinheiro em circulação é aumentada, com o objetivo de aquecer a demanda e incentivar o crescimento econômico. Vamos agora falar um pouco sobre os mecanismos de transmissão de política monetária. O primeiro mecanismo de transmissão de política monetária abordado nesse vídeo é o canal de juros. A política monetária pode afetar as economias através de distintos canais ou mecanismos de transmissão. Os mais importantes são, primeiramente, o canal de juros. O modelo keynesiano tradicional assume que a contração na oferta monetária, aqui chamada de M, aumenta as taxas de juros, aqui nomeada de I, o que gera uma queda na demanda por investimentos, aqui representado por I, e, via efeito multiplicador, um impacto final contracionista sobre a renda, aqui representado por Y. Em suma, a queda em M gera uma queda em Y, ou seja, a queda na oferta monetária gera a queda na renda do país. O segundo mecanismo aqui representado é a taxa de câmbio. Em economias abertas, o efeito dos juros é potencializado pela taxa de câmbio. A mesma expansão da taxa de juros gera uma apreciação cambial, que aqui eu represento por E, e que tende a reduzir as exportações líquidas, aqui representada por NX, que é igual a X exportação menos M importação, e com isso contrair a renda. Como vocês podem ver, a diminuição de M gera um aumento de I, que gera uma queda de E, que gera uma queda de NX e, consecutivamente, uma queda de Y. Só lembrando que aqui a queda de E é uma apreciação cambial, ou seja, o real mais valorizado. Você precisa de menos reais para comprar a mesma quantidade de dólares. O terceiro canal apresentado aqui é o canal do preço de ativos financeiros. Uma contração monetária reduz a demanda por bens e serviços e ativos financeiros. Com isso, espera-se uma queda no valor de mercado das empresas, porque suas ações, aqui representadas por PE, estão valendo menos
em função da menor procura. A partir desse ponto, há dois processos possíveis. Primeiro, uma interpretação keynesiana sustentada que a demanda no valor de mercado das empresas frente ao custo de reposição do capital, aqui representado por Q, induz a uma redução na demanda por investimentos, aqui representado por I, e via efeito multiplicador gera uma queda na renda. E o caso 2, a interpretação monetarista sugere que a queda no preço das ações, PE, reduz o estoque de riqueza dos agentes econômicos, aqui representado por W, o que levaria a uma contração no consumo, aqui representado por C, e por consequência na renda, representado por Y. O quarto mecanismo é o canal de crédito. Políticas monetárias contracionistas que ampliem as taxas de juros praticadas nos diferentes segmentos dos mercados financeiros tendem a piorar as condições de concessão de crédito. Vamos abordar agora os principais instrumentos de política monetária: emissão de moeda, operação de mercado aberto, reservas compulsórias ou exigidas e a taxa de redesconto. O Banco Central Brasileiro, o Bacen, emite moeda sem lastro. O banco injeta ou retira da economia de acordo com seus objetivos de política monetária, isso é, para alcançar o nível de oferta monetária, representado por M, desejado. Agora vamos falar sobre as operações de mercado aberto, também chamadas de open market. Nessas operações, o governo compra, recompra, vende ou revende títulos públicos no mercado aberto, de acordo com os seus interesses. Agora eu vou apresentar para vocês algumas rentabilidades do Tesouro Direto, de alguns títulos emitidos pelo governo. Essas posições foram tiradas do Banco Central no dia 8/5/2020. Temos aqui na tabela o Tesouro Pré-fixado, com alguns vencimentos, 2021, 22, 23, 25 e 26. E ao lado, a rentabilidade bruta, em vários períodos, nos últimos 30 dias, no mês anterior, no ano e em 12 meses. No ano, esses títulos renderam 2,79, 4,79, 4,93 e 1,53, respectivamente. Nessa tabela, temos o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, ou seja, esses títulos pagam juros semestralmente. Os vencimentos são 2021, 23, 25, 27, 29 e 31. E também aqui mostro a rentabilidade bruta ao longo do tempo. Estão descritas em 4 colunas: últimos 30 dias, mês anterior, no ano e em 12 meses. Como podemos observar, nos últimos 12 meses, os títulos renderam 9,42, 15,38, 15,78, 15,11 e 14,28, respectivamente. Eu quero salientar aqui, caro aluno, que você comprando um título do governo, você não precisa vender necessariamente na data do vencimento. Você pode vender antes e vai ganhar a rentabilidade proporcional ao tempo que você ficou com o título. Nessa tabela temos o Tesouro Selic, Tesouro IGPM, mais juros semestrais e o Tesouro IPCA+. Como vocês podem ver, os títulos têm rendimentos distintos e vencimentos distintos também. E nessa última tabela estão descritas as rentabilidades dos tesouros diretos IPCA+, com juros semestrais. Como vocês podem ver, em 12 meses, o que mais rendeu foi o título Tesouro IPCA+, com juros semestrais com vencimento em 24. Esse título rendeu nos últimos 12 meses 10,4%.
Um outro instrumento de política monetária é a taxa de redesconto. Essa taxa são os juros cobrados dos bancos ou pagos para eles pelos empréstimos que fazem e, portanto, modifica o total de recursos financeiros disponíveis para os bancos. No Brasil, as taxas de juros interbancárias, Selic e CDI, fazem o papel da taxa de redesconto. São os instrumentos mais usados pelo Bacen para realizar sua política monetária. A taxa de juros interbancária é a taxa pela qual os bancos, inclusive o Banco Central, emprestam dinheiro entre si. E por último, caro aluno, reservas compulsórias ou exigidas. Elas são definidas como o percentual das reservas exigidas dos bancos, isto é, a parcela dos depósitos que os bancos não podem reemprestar. Voltemos agora ao mecanismo de transmissão de política monetária. Vamos voltar aqui, caro aluno e cara aluna, ao canal de juros. Se eu tenho uma queda na oferta monetária, isso provoca um aumento na taxa de juros, que provoca uma queda na demanda por investimentos e, consecutivamente, uma queda na renda, aqui representada por Y. Ao passo que, se eu aumento M, I diminui, o que faz com que a demanda por investimento aumente e, consecutivamente, a renda da população aumente. Aqui, caro aluno, por exemplo, se o governo faz uma política monetária contracionista, como o aumento da taxa de redesconto ou o aumento do compulsório, M diminui, o que causa um aumento em I, uma queda em E, uma queda em NX e, consecutivamente, uma queda em Y. Vamos avaliar agora o caso do canal de ativos financeiros. No caso do governo aplicar uma medida de política contracionista, como, por exemplo, a venda de títulos públicos, o resultado é o seguinte: M diminui, consecutivamente, PE, que é o valor de mercado das empresas, diminui, o que gera uma queda na demanda por investimento e, consecutivamente, uma queda na renda da população. Também posso traduzir como uma queda do PIB. Ao passo que, se o governo aplica uma política monetária expansionista, como exemplo, temos a emissão de moeda, compra de títulos públicos, diminuição da taxa de compulsório ou da taxa de redesconto, isso vai fazer com que M aumente, consecutivamente, o valor de mercado das empresas aumente, logo também o estoque de riqueza dos agentes, W, aumenta e o consumo também aumenta. Isso faz com que o PIB também aumente. Mas vale lembrar que essa política monetária expansionista também pode causar grave inflação. Em suma, pessoal, o governo pode utilizar políticas monetárias expansionistas ou restritivas em função dos seus objetivos. O objetivo pode ser, por exemplo, o crescimento da economia, o aumento da renda, o aumento do consumo ou a diminuição da inflação. Se o objetivo for a diminuição da inflação, ele precisa retirar moeda do mercado e aí ele aplica uma política monetária contracionista. Ele pode vender títulos, aumentar a taxa de compulsório ou até o aumento da taxa de redesconto. Se ele quer aquecer a economia, ele pode fazer política monetária expansionista. Ele pode emitir moeda, comprar títulos do Tesouro, diminuir a taxa do compulsório ou diminuir a taxa de redesconto. Mas é bom lembrar que, quando o governo emite moeda, gera inflação. E inflação é o aumento generalizado de preços, e isso causa um enorme dano na economia. Todas essas medidas aqui mencionadas precisam ser
cautelosamente pensadas pelo governo, pois o objetivo principal do governo é tornar a vida do agente econômico a melhor possível. Por essa aula, pessoal, é só. Na próxima continuaremos falando sobre os instrumentos de política monetária e sobre seus efeitos na economia. Até breve!